Temos trabalhado uma temática já há alguns meses, né? Mais de um mês, que é a voz pastoral. A base desta temática sim, as cartas pastorais de Paulo. Já trabalhamos a primeira, que é 1 Timóteo. Agora nós estamos trabalhando a segunda carta, que é 2 Timóteo. Estamos no capítulo 3. Eu quero ler contigo sobre exatamente esse subtema, engano versus perseverança. Nós vivemos em dias semelhantes a de Timóteo. Alguém já disse que a história ela é cíclica, há de acontecer sempre os mesmos fatos ou os mesmos princípios norteadores dos fatos. Quando nós olhamos para os tempos, tanto de Timóteo como de hoje, podemos dizer que temos também uma confusão moral. Estamos submergidos num relativismo, onde cada um grita, ecoa pela sua verdade. Existem várias ideologias, existem vários pensamentos. Hoje, a verdade para boa parte da sociedade é relativa. Não adianta ser, mas o que vale para muitos é o que a pessoa sente ou pretende ser. Então, diante de tantos fatos, tantas falsas doutrinas, e aí chega também nos nossos arraiais, líderes corrompidos, líderes que barganharam e trocaram a verdade por mentiras prazerosas. Realmente os dias são maus. O engano não vem apenas de fora. O engano, ele também nasce dentro das nossas igrejas. Quantos de nós já fomos, posso dizer, marcados por esses enganos? A advertência de Paulo a Timóteo é uma advertência não somente temporal, ela é atemporal, ela chega até o nosso dia, chega até o dia de hoje, não é somente geográfica, ela ultrapassa ali o Oriente, ela passa pelo oceano, chega nos dias de hoje. O chamado aqui da palavra é para uma vida de fé perseverante, em meio a sofrimentos, uma fé centrada em Cristo, uma fé do Cristo revelado pelas Sagradas Escrituras. Eu quero ler contigo parte desse texto, que é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13 a 15, somente 3 versículos. Paulo, ele começa esta parte, essa perícope do texto, dizendo o seguinte: contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí Paulo fala em relação a Timóteo e a nós. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quero orar contigo nesse momento. Você pode fechar os seus olhos para maior concentração. Senhor, toma a nossa mente, toma o nosso entendimento, fale à sua igreja, e que eu seja somente um canal do teu querer. Ó Pai, a mensagem é tua, Deus. Independente do mensageiro, a mensagem é tua. Trata-nos nesta manhã tão agradável, em nome e por amor, e na dependência de Cristo, nós oramos. Amém. Engano versus perseverança. Eu quero falar sobre o avanço do engano e o chamado à perseverança da verdade. Existe um mal, e o verso 13 diz: contudo os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo, ele traz um realismo pastoral. Como cuidador de vidas, Paulo, ele não traz um romantismo,
Paulo, ele trabalha de forma muito clara, muito objetiva. Paulo, ele desvenda talvez um engano que encobre o coração daqueles que se achegam à fé. Paulo diz claramente que há um avanço do mal. Eu posso dizer, há sim um avanço do mal. Os dias são maus. O termo que Paulo utiliza aqui para perversos indica pessoas que têm uma intenção de corromper. Não é algo que acontece de forma aleatória, não. É algo que é tratado, algo que é trabalhado. São aqueles que resistem ativamente à verdade. São aqueles ativistas que querem permanecer no erro. E Paulo ainda trata um outro termo, impostores. São enganadores religiosos, manipuladores, aquele que usa de astúcia, aquele que utiliza algo para seduzir os incautos, aqueles que não conhecem. Paulo, ele está dizendo a Timóteo o seguinte, cuidado, essa situação está indo de mal a pior. E a expressão de mal a pior revela aqui uma trajetória descendente e progressiva. O que é isto? O pecado é uma estrada sem fundo, onde cada passo longe da verdade afunda mais aquele que caminha no erro. É semelhante um caminho de areia movediça. Nós já vimos em alguns filmes de aventura, o camarada está no local e daqui a pouco se pega numa areia que vai afundando. Quanto mais a pessoa se envolve ou se mexe naquele local, mais a pessoa vai afundando. O erro nunca permanece estagnado. Onde há arrependimento, há aprofundamento, onde não há arrependimento, há aprofundamento do pecado. Sem transformação, sem ação de Deus, não tem como ter arrependimento. Não tem como ter arrependimento sem a fé plantada no nosso coração. E quando nós falamos isso, estamos dizendo o seguinte: atenção, mais atenção. Essa descrição sombria não é para gerar medo, porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não te abraça com os tentáculos do medo, mas te abraça com o braço afetuoso de Deus. É assim que funciona. Nós não servimos por medo, nós servimos por gratidão, em reconhecimento ao amor depositado, derramado como libação na cruz. Mas esta palavra serve para despertar uma vigilância. Temos que estar atentos. Ontem, no culto jovem, lá na congregação no José Milton Machado, nós ouvimos sobre o texto da sentinela, que tem que estar atento. Nós temos que ter essa vigilância. O soldado, como foi aplicado aqui há alguns dias, o soldado tem que estar atento. Assim como o atleta precisa obedecer às ordens, o lavrador tem esperança do plantio, nós como soldados temos que estar vigilantes, e a esperança no nosso coração, mas não uma esperança solta como pardais, mas uma esperança fundamentada na fidelidade de Deus. E o texto, no versículo 14, trabalha também, e aí a gente vai se aprofundar naquilo que queremos de forma exata trabalhar. Diz o texto: quanto a você, eu sei que esta carta inicialmente foi escrita a Timóteo, mas eu gostaria que você pudesse entender que foi escrita também para você. Ok? Combinado assim? Combinado ou não, gente? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu sei que algumas pessoas, ao achar uma bala no chão, podem ter a desaventurança de abrir essa bala e comer. Mas não é o recomendável, porque você não sabe
por onde ou como chegou aquela bala ali no chão. Normalmente quem faz isso é aquela pessoa que tem uma certa inocência, como também aceitar algo de um estranho. Nos dias que vivemos é algo muito complicado, sim ou não? Então não aceite conceitos chamados bíblicos que não vêm da Bíblia. Não aceite ensinamentos que estão soltos no ar ou depositados na beira da caminhada da sua vida. Ouça como os bereanos, avalie, entenda, não se alimente daquilo que você achou, mas daquilo que está na Bíblia. Porque muitos de nós estamos com a nossa alma intoxicada, por quê? Porque estamos nos alimentando daquilo que a Bíblia não apresenta. E Paulo ele fala o seguinte: quanto a você, porém, aqui é um tom pastoral de Paulo, e esse tom pastoral é elevado. Paulo agora trabalha com uma ternura e um encorajamento. Há um contraste. Paulo começa a dizer assim: quanto a você, porém, é um chamado pessoal, afetuoso, direto ao coração de Timóteo, mas também direto ao nosso coração. Paulo está dizendo: quanto a você, meu irmão, minha irmã, se atente. E aí vem a expressão que vai nortear a nossa caminhada nesta manhã: permaneça. Eu não sei como está na sua versão, aqui nós temos uma versão: quanto a você, porém, permaneça. O verbo utilizado aqui por Paulo é traduzido como uma palavra que não é somente ficar, mas de uma forte carga espiritual, teológica e existencial. Aqui no Novo Testamento, essa palavra tem um valor muito grande. Não se trata de ficar, como a gente fala de repente para uma criança ou para um cão, a gente fala assim: fica aí, permaneça aí, não vem para cá, ou com um animal, fica para lá, não é assim. Aqui Paulo está tratando da seguinte maneira: Paulo está dizendo assim: tenha uma resistência, permaneça. É como aquela pessoa que quer desistir, aquela pessoa que não tem mais forças, aquela pessoa que não consegue, sem um alento exterior. E Paulo, como um bom treinador, e aí você não entenda como um coach, não entenda como um simples homem dizendo, mas como um homem de Deus, como um apóstolo que era, um representante autorizado de Deus naquela terra, ele diz para Timóteo: Timóteo, permaneça. Trata-se de um verbo de resistência ativa, de uma perseverança intencional. Eu preciso querer permanecer. E de uma confiança sustentada por Deus. Não sei quanto a você, mas é difícil você permanecer em alguns elementos da vida. É difícil você permanecer numa leitura. Muitos começam, não terminam. É difícil você permanecer numa dieta. É difícil você permanecer num exercício físico. É difícil você permanecer em tantas outras coisas. Tem que ter algo a mais. E Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: não para uma leitura, não para uma dieta, não para um exercício físico. Paulo está dizendo para a vida cristã, para o serviço dele como ministro do Evangelho, mas acima de tudo como crente. Está dizendo: permaneça. Paulo usa esse verbo como imperativo. Você sabe que o imperativo dá a conotação de ordem. Paulo está dizendo uma ordem, diz assim no presente ativo: permaneça, não é no futuro. Ele indica uma ação contínua, habitual, perseverante, algo que acontece, que deveria acontecer todos os dias. Paulo está dizendo, não numa tratativa de falar assim: você precisa de quando em quando tomar banho. Paulo não está falando assim. Eu sei que nesse tempo de frio, todo mundo persevera em tomar banho. Cadê o amém, gente? Misericórdia, hein, povo de Deus? Que é isso? Se pecou, já pede perdão.
Paulo está dizendo o seguinte: você deve permanecer todos os dias, que isso seja não somente uma rotina, porque as pessoas têm como hábito rotular a rotina como algo ruim. O nosso casamento virou uma rotina, esse trabalho é uma rotina, ir à igreja é uma rotina. Gente, o que não é rotina? Quando sai da rotina, aquilo que sai da rotina vira rotina. E quem falou que rotina é ruim? No sentido geral, é ruim você acordar todos os dias ao lado da pessoa que você ama, é ruim você olhar para a sua casa e ter os filhos sadios, é ruim você chegar na sua igreja e ter uma igreja para cultuar. Colocar um rótulo como rotina fosse algo ruim. Louvado seja o Deus que colocou rotinas abençoadas na nossa vida. Então, quando nós falamos aqui quando Paulo fala para nós, ele está dizendo assim: Timóteo, mas fala para mim e para você o seguinte: crie uma rotina espiritual, persevere não somente hoje, mas amanhã. É algo contínuo, não é um ato isolado. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: tenha um modo de viver. E caminhando nessas aplicações, nós temos algumas nuances do verbo, e esse verbo, ele implica também em outras ramificações do entendimento. Ele fala sobre permanecer contra as pressões externas. Irmãos, como somos pressionados. Se você, de forma verdadeira, vive o Evangelho, e a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. Uma parte dessa perseguição é externa, porque estamos na contramão do mundo, estamos na contramão das ideologias, estamos na contramão de tudo aquilo que a Bíblia apresenta. Como alguém já disse, estamos inseridos numa sociedade pós-cristã. Se é verdade ou não, pelo menos estamos caminhando para isto. Se você não está na contramão, você está a favor do mar da corrupção, da violência e da depravação. Eu não sei nadar, o que eu entro de mais profundo é o batistério, água na canela. Mas quem sabe nadar contra a correnteza é algo extremamente difícil. É bravio. Você se desgasta. Por quê? Porque a sua força não é suficiente, porque aquela força da correnteza, ela é constante, é um fluxo constante, e a nossa força tem um limite. Por isso que nós conseguimos, não pela nossa força, é por aquele que nos fortalece, é Cristo Jesus. Então, permanecer contra as pressões externas, não ceda, não se deixe simpatizar com aquilo que é errado. Eu estava dando aula ontem, lá em Aracaju, um seminário, e eu falei e repito: por tanto brincar de ser amarrado, um dia Sansão foi amarrado e ficou amarrado. Não abra brechas, não permita que as pressões exteriores vençam o seu coração. Mas o verbo também traz a ideia de permanecer em meio às provações internas. O que é isso, pastor? Olhe para a Bíblia. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por causa de quê? Por causa do pecado que habita em mim. A nossa tendência sempre é ao erro. A nossa tendência sempre é voltada para o pecado. A Bíblia trata isso com um nome um pouquinho diferente, é concupiscência. É a nossa inclinação para aquilo que é errado. A tendência a se apaixonar pelo erro é muito maior do que ter o vislumbre para aquilo que é certo. Os nossos olhos só são lubrificados pela graça de Deus quando o Espírito Santo conduz. O pecado embaça, o pecado escurece, o pecado faz com que não tenhamos a visão, a visibilidade correta dos fatos.
Então, lute contra suas próprias guerras pessoais. Lute, batalhe contra a tendência do seu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Muitos são levados pela impulsão. Muitos são levados pela paixão. Muitos são levados pela empolgação. Muitos são levados pela depravação. Porque o nosso coração é depravado. Permanecer não por força própria, mas ancorado em algo maior. Imagine, graças ao bom Deus, até agora, espero que assim permaneça, o nosso país não tem sido afetado com um grande volume de furacões ou tornados, alguma coisa nesse tipo. Em alguns países, existem alertas sonoros exatamente para indicar que algo semelhante está chegando. Eu lembro de um amigo que viajou para um certo local, lá tinham pelo menos 5 tipos de alertas, era tsunami, era furacão, era isso, meu Deus, imagina viver num local desse, e nós somos abençoados, vivemos num país com todas as suas dificuldades, mas um país que produz, um país que temos essa segurança climática, nós vivemos num país que é belo por natureza. Mas uma coisa é certa, imaginem se, por acaso, tivéssemos que passar por um furacão exatamente agora, e você pudesse se amarrar em algum lugar, onde você amarraria o seu corpo? Pastor, eu vou amarrar o meu corpo num banco, num pilar desse. Mas imagina alguém que queira amarrar o seu corpo numa cadeira de plástico. Não tem sentido. Nós temos que estar ancorados naquilo que é mais forte do que nós. O sentido aqui do texto é de alguém que não se deixa mover pelas circunstâncias, mas que faz da palavra de Deus o alicerce inabalável. E com isso nós lembramos que Cristo é aquele que é o rochedo, onde a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento precisa estar fincado. Como alguém que em meio à tempestade agarrado a um rochedo. Esta é a ideia do permanecer do texto. O vento sopra forte, as ondas batem com violência, o céu escurece, mas o náufrago sabe que a única esperança de vida é manter-se firme no rochedo, é se agarrar. E esta imagem da perseverança cristã, não estamos livres da tempestade, nem da tosse, não estamos livres, não somos como aqueles que ficam guardados numa redoma. Cristo não fez isso conosco e não faz isso com ninguém, mas nós estamos seguros porque estamos agarrados à rocha que é Cristo. O salmista já disse isso: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, Salmo 18:2. Jesus também aplicou essa verdade sobre permanecer, e Paulo provavelmente bebeu desta fonte, porque ele utiliza o mesmo verbo que Cristo disse lá em João capítulo 15, verso 4 e 5, quando Cristo trabalhou a ideia de permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. É Jesus como a videira. Aqui a permanência tem sentido de comunhão vital, ou seja, aquela dependência orgânica. Se eu não estou ligado à videira, eu morro, como um galho que não está ligado ao caule, ele tende a morrer, é questão de tempo. Como o ramo depende da videira para viver, assim nós dependemos de Cristo, ou seja, de permanecer em Cristo. O autor aos Hebreus trabalha isto também. Ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Você crê nisto? Que aquele que prometeu é fiel? Então se agarre nessa verdade, permaneça nessa verdade, porque isso batalha contra as nossas dúvidas,
Quando nós mergulhamos no mar de dúvidas da vida, quando esta onda chega, como aquele que está numa praia e não está atento, a onda vem e bate. Assim também acontece, as dúvidas elas surgem. Mas quando nós nos agarramos com firmeza à esperança que professamos, porque nós cremos que aquele que nos prometeu é fiel. A perseverança não está fundamentada na nossa capacidade de agarrar. Aí que vem a grande questão. Lembra da ilustração? Nós nos agarramos? Só que a grande questão é, mas a fidelidade de Deus é que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Essa exortação de Paulo ecoa um grande ensino das Sagradas Escrituras, que é a perseverança dos santos. Uma doutrina bela, que consola a nossa fé cristã. A perseverança dos santos não quer dizer que os crentes nunca cairão ou que eles não venham a falhar, mas que apesar das quedas, existe um Deus sustentador até o fim. E essa permanência é tanto um chamado à responsabilidade humana, quanto também uma garantia divina. Não é porque o Senhor há de fazer com que a perseverança esteja em nós, que nós vamos fazer o que queremos, não é isto. É uma simbiose, onde eu participo nesse processo, mas o avaliar final sempre será de Deus. Charles Haddon Spurgeon diz, é o poder de Deus que nos mantém na fé, assim como a fé é o meio pelo qual permanecemos nele. A fé sustenta e a fé alimenta essa perseverança. Paulo, escrevendo aos crentes em Filipos, no capítulo 1, verso 6, aos filipenses ele diz, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É permanecer. Os tempos de confusão doutrinária estão aí. Nós vivemos isso, infelizmente, mas permaneça na verdade. Não troque o Evangelho por modismos teológicos passageiros. Permaneça em meio à pressão social e cultural. Permaneça em Cristo, não negocie os seus princípios para ser aceito pelo mundo ou por aqueles que querem dizer que são seus amigos, mas querem que você aceite aquelas ideologias. Permaneça naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu, você aprendeu da palavra de Deus. Permaneça nas lutas contra o pecado, permaneça na graça. A vitória não é fruto da força humana, mas da suficiência que há em Cristo Jesus. Permaneça diante das dúvidas e crises espirituais. Todos nós passamos por crises. Folheie a Bíblia. Veja os grandes homens, veja as grandes mulheres de Deus. Abraão passou por crise, Davi passou por crise, Elias orou, o fogo caiu, mas ele passou por crise. Um homem chamado segundo o coração de Deus viveu uma baita crise. Até João Batista, que foi designado pelo falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que nascido de mulher não tinha profeta maior do que ele, passou por crise, lá na cadeia. Será que esse é o Cristo ou temos que esperar outro que há de vir? Irmãos, a grande questão não é passar por crises ou não passar. A grande questão é permanecer na esperança. Deus é fiel. Ele é Deus fiel mesmo quando você se sente fraco, porque em meio à nossa fraqueza, Ele fortalece o nosso caráter, Ele fortalece a nossa alma. Sabe por quê? Porque a palavra dEle, palavra de Deus permanece. Ele está conosco até o fim. É interessante que Cristo é tanto o fundamento como o motivo e o destino final de nossa permanência. Ele é o fundamento, Ele é o motivo e é o destino final. Ainda aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Então, irmãos, diante de tudo isso, olhe para aquele que é digno de confiança. Permanecer é viver de olhos fixos em Cristo. Eu espero que nunca isto aconteça. Espero com todo o coração que você não passe por decepções, em confiar e ter decepções. Eu espero nunca decepcionar você na sua confiança. Espero que o seu cônjuge nunca decepcione você no seu relacionamento. Eu espero que seus filhos, seus pais nunca decepcionem você, mas em algum momento nós vamos passar por decepções na vida, ou dentro das nossas casas, ou dentro dos nossos arraiais, ou dentro do nosso contexto de trabalho. Mas vou falar uma coisa, existe um que está no céu, ele nunca há de decepcionar o seu coração. E se um momento você passou por decepção, é Ele que trata a ferida, é Ele que cuida de você, é Ele que traz o bálsamo de Gileade, é Ele que trata aquilo que foi um elemento de decepção, é Ele que fecha a ferida. Permanecer é viver de olhos fixos em Cristo, o autor e sustentador da nossa fé, até o dia em que a fé se transformará em visão e a luta terminará em glória. Concluindo, o chamado de Paulo a Timóteo está ecoando pelos séculos e chega até nós, e é claro, cheio de graça, cheio de misericórdia, mas a palavra, ela continua: permaneça. Não porque você é forte, porque também eu não sou forte, ninguém que está aqui pode dizer, eu sou forte, mas por aquele que te chamou, ele é fiel. Não porque as tempestades cessarão, não cessarão, mas porque você está ancorado na rocha eterna, que é Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Paulo então apela para a memória afetiva e espiritual de Timóteo. O que ele fala? Ei, lembra do que você aprendeu? Certa vez um jornal britânico fez uma pesquisa, tentando envergonhar a igreja cristã daquela localidade. E foi feita uma pesquisa dizendo o seguinte: quantas vezes você foi a uma igreja, quantas vezes você ouviu um sermão, e quantos sermões você lembra? E diante daquela pesquisa, muitos alegaram o seguinte: não lembro muito, tal. Foi para tirar o crédito da igreja ou da pregação da palavra. Mas uma resposta foi fenomenal. Alguém respondeu da seguinte maneira: então, eu não sei quais foram os cardápios que ao longo de 20 anos minha esposa fez para mim. Lembro de um ou outro, mas uma coisa eu sei, que cada alimento foi suficiente e foi necessário para aquele dia. Quantas e quantas vezes você foi alimentado pela palavra de Deus? Ela trouxe a nutrição para a sua alma. Não lembramos de todas as pregações, mas lembramos do Deus que é o próprio pão da nossa alma. Quando o mundo gritar com mentiras, quando a cultura pressionar os seus pés para que você caminhe a vereda errada, quando os falsos mestres multiplicarem as suas vozes, tentando aliciar sua alma, lembre-se que você tem raízes profundas. Você foi instruído com lágrimas, com amor, com verdade. Não solte o Deus que já plantou no seu coração a verdade eterna. Permaneça. E Paulo diz lá no verso 15, e aqui eu queria só pincelar, não vou me deter, mas lembrar da responsabilidade, lembrar como é precioso o trabalho de instrução das Sagradas Escrituras por meio do departamento infantil, através de crianças. E Paulo faz essa alusão, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Como é precioso a didaquê, ou seja, o ensinamento da Palavra de Deus dentro dos nossos lares com os nossos pequeninos.
Parece que é perda de tempo, parece que é perda de energia, perda de recursos. Não! Timóteo foi pastor da cidade de Éfeso, um homem instruído, que foi modelado pela palavra desde pequeno. O que plantamos no coração de uma criança hoje pode ser o que há de suster ou sustentar quando o mundo ao seu redor estiver em ruínas amanhã. Deus usa crianças, não como alguns estão fazendo nos dias de hoje aí, de pregadores mirins, aí não, mas Deus, no tempo certo, na maturidade, Ele usa aquela que foi uma criança e se tornou um adulto temente ao Senhor. Quero terminar dizendo o seguinte: sim, o engano aumentará. Nós não estamos mergulhados num mar de incoerência ou de imaturidade. Nós temos que entender que o engano aumentará. Sim, tempos difíceis virão. Talvez já chegaram. Mas o avanço do mal não significa o recuo de Deus. A igreja de Cristo jamais será derrotada. O inimigo pode fazer barulho, mas a vitória já está selada na cruz. Permaneça firme. Permanecer não por causa de um orgulho intelectual, eu sei, não é isso não. Mas sabemos que só de Deus vem a vida por meio de Cristo. Nunca subestimem o poder da palavra. Apregoe a palavra, como Paulo cita, que Timóteo recebeu a palavra enquanto era ainda criança. Se uma criança consegue entender, um adulto, um idoso, um jovem, um adolescente consegue entender. Se o coração estiver aberto, a pregação da palavra entrará por aquela porta. A pregação do Evangelho chegará como uma espada, fazendo a divisão necessária. Timóteo é fruto da fidelidade da sua mãe e da sua avó. Uma palavra de ânimo para as mães que estão educando ainda os seus filhos. A palavra de Deus diz: quem planta com lágrimas, colherá com alegria. Não desista. Se você vive com seu filho dentro da sua casa, ou se os seus filhos já saíram de casa, são já maiores, não desista de orar por eles e de falar da palavra de Deus ao coração deles. Cada lágrima, cada oração nunca será desperdiçada. Ouça com atenção para finalizar. Eu sei que quando um pastor fala que está terminando, tem mais 10 minutos, né? Mas terminando de verdade. Permaneça não porque você é forte, mas porque Deus começou a boa obra. É o que nós vimos. Cristo é o centro e o destino final de toda a permanência. Ele é a verdade. Permaneça na palavra, porque ela é a trilha segura que leva você até os braços de Cristo. O avanço das trevas é real, mas a luz da verdade jamais será apagada. Não desista, permaneça. Não recue. O Senhor dos Exércitos está com você. A vitória já foi conquistada e ela há de permanecer sobre a sua vida. E termino com uma expressão. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Crê nisto. Permaneça na fé que um dia você foi instruído. Os ventos soprarão, mas você está firme e continuará, permanecerá firme na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus.